Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Olá, mais uma vez entusiasmados aqui para trazer a palavra de Deus e hoje com um tema muito especial que vai ajudar muito a família na criação dos filhos. Pouco tempo eu te convido a continuar comigo, inclusive convido a replicar esse canal, porque ele está ajudando pessoas ao redor do mundo, tá bom? Então manda para o maior número de parentes, de amigos, as pessoas que vocês querem que sejam bem-sucedidas, deve ouvir da palavra de Deus. Nós estamos aqui para isso. Eu sou o pastor Adenelson Botelho e nós estamos filiados ao Ministério Vinha, mais de 30 países ao redor do mundo e junto com o pastor Luiz fazendo a obra do Senhor. Muito alegres, muito animados. Inclusive quero te dizer, nós temos um curso chamado Maturidade no Espírito, lá no prédio da Igreja Luz para o Mundo. Ali, nós estamos ali abaixo da igreja... do véu, né? Chama Igreja do Véu para ficar mais fácil de compreender, mas não é do véu não, é a Igreja Cristã Evangélica. E nós estamos ali abaixo um pouquinho, tá? Na antiga Rua Amazonas, número 475, tá? Hoje o nome é Clarindo, o nome da rua, tá bom? Então vamos lá, sem delongas, orar ao Senhor para Ele nos dar inspiração para falar da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus nos traz inspiração para falar da Tua palavra agora, traz a revelação da palavra, motiva cada um a ouvir essa palavra com alegria, são apenas aí de 10 a 15 minutos e nós estamos entusiasmados para ouvir mais do Senhor, nos alimentarmos e aprendermos a vencer em nome de Jesus. Amém. Pais não criem filhos vulneráveis, mas prudentes, tá vendo aí embaixo? É isso aí que é o título. Sabendo? Isso aí é meu WhatsApp embaixo. Qualquer dúvida me procure, tá? Quer saber onde é o endereço do prédio? Me procure. Quer saber como é que é esse curso de Maturidade no Espírito? Estou pronto para tirar tuas dúvidas, tá bom? Então vamos lá, escute. Vamos começar falando de duas coisas. Ele disse assim, vulneráveis, mas prudentes, não é verdade? Então vamos começar pela prudência. A prudência, ela é uma atitude que começa no coração e passa pela mente e se torna uma ação, tá bom? Então, vamos lá, Mateus 10:16, vamos começar por aí, lendo a palavra de Deus. Mateus 10:16, ele diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Aí o trecho que eu quero destacar é esse, sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Vamos começar primeiro ali pela mulher, a primeira mulher, Eva. A primeira mulher, ela era cheia de inocência. Você já parou para pensar que ela já nasceu grande, adulta, ela não passou pela fase de criança? Então, ela não aprendeu a crescer aos poucos. E eu quero te dar a primeira dica de hoje. Ninguém que nasce grande permanece. Tá? Todos que nasceram grande, o exemplo de Adão e Eva, caem. Então, nós precisamos ser treinados, preparados, devagar, de pequeno, para poder chegar a ser grande. Tá? Pega essa chave para você. É por isso que nós nascemos bebês, indefesos, tá? Totalmente vulneráveis, cuidados pelas mães, pelo pai ou por alguém que realmente se dedicou a cuidar, e bebês que foram ensinados a sentar, levantar, falar, comer, caminhar, fazer as coisas sozinho, se virar, sabe? Mas não foi, alguém teve que preparar. Raramente, quer dizer, uma criança não sobrevive se não tiver alguém que cuide, não é verdade? Então escute, vamos falar da Eva aqui. Ela não conhecia o mal e muito bem sabia, ela não sabia como se defender em uma situação de perigo, ela não tinha treinamento nenhum. É claro que o diabo olhou e percebeu como ela era vulnerável. Era uma presa fácil para a sua astúcia. Então escute, ser vulnerável não é bom. Por isso Jesus nos orientou a ser como ele, simples, porém prudentes. Nós temos aqui duas palavras com significados opostos. Eu falei a palavra vulnerável, que significa algo frágil ou que pode ser atacado. Já o prudente, ele vem da palavra grega chamada frônimos, que significa inteligente, sábio, conhecedor. Então, ser prudente é o oposto, literalmente, de ser vulnerável. Alguém vulnerável é alguém que não percebe o perigo à sua volta, como uma criança, por exemplo. Sabe? No entanto, Jesus ele diz que nós devemos ser prudentes.
dando a entender que existe perigo que nós devemos evitar. Todos nós temos áreas em nossa vida que nós somos vulneráveis. Sabendo disso, nós devemos ter mais cuidado ainda. É por isso que a Bíblia orienta a gente a vigiar primeiro, depois orar sem cessar. Eu não estou sugerindo que você levante a guarda e viva desconfiado das pessoas, nada disso. Até porque viver assim é muito cansativo, não é verdade? Além disso, Jesus disse que nós devemos ser simples, porém prudentes. Então a simplicidade é uma atitude de coração, já a prudência é uma atitude que começa no coração, passa pela mente e se torna uma ação. Então, Jesus era alguém simples. Ele conversava com as crianças, não é verdade? Ele conversava com os pobres, com os necessitados, mas ele era prudente com os fariseus e religiosos, que sempre queriam matar ele o tempo inteiro, queriam apanhar ele em alguma falta. Então, não ser vulnerável significa não ser facilmente conquistado pelo inimigo. No livro de Juízes, no capítulo 18, está registrada uma história muito interessante sobre a cidade de Laís, que ela foi conquistada por Israel. Vamos ver aqui essa passagem. Juízes 18, 7. Olha o que a Bíblia está dizendo. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, é o nome de uma cidade. E viram que o povo que havia nela estava seguro. Marca essa passagem, seguro. Segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Segura esse outro trecho, em paz e confiado. Tá? São características que são negativas, tá? Nenhuma autoridade havia. Outra, fala nenhuma autoridade havia. Porque qualquer coisa o oprimisse. Por qualquer coisa que oprimisse. Também estava longe dos sidônios, então eles estavam isolados. Tá? E não tinha trato nenhum com outra gente. Tá vendo? Então eles eram isolados, outra característica totalmente negativa. Então escute, era uma cidade próspera, uma região fértil, longe do deserto, mas era vulnerável, você vê. Então uma das tribos de Israel, chamada Dan, estava buscando um lugar na terra da promessa, para conquistar a sua herança. Ela precisava. Todas as tribos que saíram do Egito estavam no deserto primeiro para criar essa cidade, sabe? Aliás, essa necessidade de buscar um lugar para conquistar. Assim, os líderes da tribo enviaram 5 de seus homens, nós vimos aqui, para quê? Para procurar uma terra que eles pudessem tomar por herança. Aqueles homens, então, eles foram até o norte do país e observaram uma cidade chamada Laís. Sabe o que o texto disse? Ele disse exatamente que essa cidade, que depois que eles espiaram ela, eles voltaram e apresentaram um relatório aos líderes de Israel sobre o povo daquela terra, sabe? Como que eles viviam e como que seria necessário para tomar aquela cidade. Então escute a avaliação deles. Eles disseram, a cidade é facilmente conquistável. Para quê? Porque eles apresentaram 4 características negativas. Eles se achavam seguros, eles viviam em paz e confiados. Eu sei que você está se perguntando, por que negativo? Vai entender agora. Não havia autoridade sobre eles e eles não conviviam com outras pessoas. Então a avaliação final dos espias é que o lugar era tão mal governado e tão mal guardado que seria uma presa fácil para os invasores e facilmente conquistável. Eles não estavam errados. Pois quando eles mandaram os homens, não precisou mandar todos os homens que eles tinham, mandaram 600 homens que conquistaram aquela cidade. Você está entendendo? Eles fizeram a conta lá de 600 homens, dão conta, e deu conta. Sabe? Mas o que tudo isso tem a ver com a minha vida, pastor? Tá? A palavra de Deus diz que nós podemos ser comparados a uma cidade fortificada. Nós precisamos ter os nossos muros bem erguidos. Porque o inimigo anda ao derredor procurando uma brecha para invadir, para conquistar território em nossas vidas. Sabe? Há conflitos. Quando tem conflitos, significa que há um desejo de mudança. A pessoa não vai se conformar com aquilo que está errado e ela quer mudar. Então, quando tem conflito, no caso do povo de Israel, eles tinham uma motivação para conquistar a terra de Canaã. Sim ou não? Porque eles estavam no deserto. E esse é um conflito bom, isso gera necessidade de dizer, eu quero algo melhor. Esse negócio aqui não está bom. A tribo de Dan, que estava procurando uma terra para conquistar, certamente eles estavam vivendo um bom conflito, pois cada tribo deveria conquistar a sua parte da herança. Se eles não tivessem esse conflito, eles teriam morrido no deserto. Se o deserto fosse tranquilo para eles, teriam morrido no deserto. Então escute,
Casamentos sem conflitos estão condenados. Quando, porém, há conflito, significa que deseja uma mudança, que não vai se conformar com aquilo que está errado. Naturalmente, não basta ter conflito, é preciso saber resolvê-los. Então, escute, não basta ter conflito, tem que saber resolvê-lo. A presença do conflito, ela abre o espaço para o crescimento. Marque isso na sua agenda. Acredite, adolescentes sem conflito, eles resultam em adultos superficiais. Você deixa o adolescente em casa, fazer o que ele quer, coloca a comida na mesa. Quantas mães faz isso o tempo inteiro? Entrega a toalha na mão, entrega a sandália limpa na mão, tem que lavar a sandália do bonitão ou da bonitona, sabe? Adolescentes que têm que lidar com problemas de aparência física, com autoestima. Eu não estou gostando disso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Estou me sentindo feio. Ela tem problema com relacionamento. Esses adolescentes crescem com uma riqueza sabe, desnecessária. Elas têm, sabe, elas simplesmente são crianças moles. Nós chamamos de suprassumo da beleza. Elas não têm conflito de relacionamento, de autoestima, de nada. E elas ficam nessa adolescência para o resto da vida. Até que se casam e se tornam adolescentes. Elas se casam não para ter uma esposa, mas para ter uma mãe. Sabe? Elas não querem trabalhar, elas vão querer ficar na adolescência, não crescem. Resumindo. Então ninguém quer seguir adiante quando tudo parece maravilhoso no lugar onde está. Não é verdade? Só vamos ter motivação para conquistar Canaã se nós estivermos descontentes com o deserto. Isso responde porque muitas vezes Deus tem te colocado no deserto. Para quê? Para você desejar mudar de posição. Tem uma história engraçada de um sábio que eu vou mexer com ela aqui. Ele ia com um dos discípulos dele e o discípulo mostrou um pessoal que tinha uma vaquinha. Contam muito essa história por aí, né? Vamos contar ela hoje aqui. E ele só tinha uma vaquinha. E o discípulo falou, olha, esse povo aqui vive só dessa vaquinha. Eles tiram leite, vende, só dessa vaquinha. E aí o sábio foi, espantou a vaquinha morreu. Você sabe o que gerou ali naquele momento? Um conflito. Beleza, foram embora, o discípulo ficou muito preocupado com aquilo. 10 anos ele volta e encontrou uma fazenda linda, maravilhosa, com carro, com casa, com carro na porta, com tudo, sabe? Um negócio bem ajeitado. E ele chegou assim meio desconfiado e disse, cadê o pessoal que morava aqui antigamente, que tinha só uma vaquinha? Eles disseram, somos nós. A vaquinha morreu. Nós vivíamos só daquela vaquinha, estávamos conformados ali, mas no dia que a vaquinha morreu, todo mundo teve que trabalhar. Olha, agora onde é que nós estamos? Foi bom. Entendeu? Então escute, nós vivemos em uma época que as pessoas fogem de todo tipo de conflito interior. A Bíblia ensina que os conflitos na medida certa são saudáveis, porque eles nos levam para Deus. Olha o que está escrito em Tiago 1, 2 e 3. Ele está falando, olha, claramente, a palavra de Deus. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, você vê, um dos problemas grandes que aquele povo tinha, eu vou destacar em rápido aqui, porque o nosso tempo também está acabando. Não se sujeitavam à autoridade. Então, a autoridade ela é essencial para a paz e a prosperidade de uma pessoa, de uma igreja, de um povo, de uma nação. Nunca é seguro para um homem fazer apenas o que é reto a seus próprios olhos. Tem filhos que estão por aí, não querem se submeter à autoridade dos pais. O que a Bíblia diz? Filho, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue o teu dia de vida na terra. Então, cuidado. Nós vemos que no tempo de juízo o povo de Israel viveu debaixo de opressão de inimigos e sempre oscilando no seu temor a Deus, não foi? O livro ele nos explica que a razão disso é que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava reto. Todo mundo fazia o que queria. Então a decadência de Israel veio porque não havia liderança nem submissão. Então pai e mãe, mantenha firme a sua autoridade na sua casa. Ensine os seus filhos o caminho que deve andar e até quando ele envelhecer não se desviará dele. Sabe? Então não há necessidade de alguém tá por aí sem ter nenhuma autoridade. Ele fica vulnerável. É uma pessoa que não tem como crescer, não tem crescimento, sabe?
Então, as pessoas que reconhecem que há outros que sabem mais, pessoas que reconhecem que tem pessoas que são experientes, pessoas que têm a humildade de aprender com os outros, sabe, se submete, esse será guardado da queda. Infelizmente, muitos são como Laís, facilmente conquistável. Outro item para finalizar, estavam isolados. O povo da cidade de Laís vivia isolado e distante dos seus irmãos. Isso é o mesmo que estar sozinho ou desvinculado. Escute, a solidão nos faz vulneráveis. Eles não se importavam com ninguém, portanto ninguém se importava com eles também. Já parou para pensar? Eu quero até fazer uma pergunta. Você conhece, sabe o nome do seu vizinho da esquerda, da direita ou da frente? Ou você é aquele tipo que se isola, que diz, eu sozinho, sabe? Eu vivo sozinho, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu não preciso de companheirismo. Você já parou para pensar? Um dado momento que você estiver sozinho em casa, que você der qualquer problema, que você precisar de alguém, você não sabe nem o nome do vizinho para gritar e pedir socorro? Escute, não existe arrogância maior do que a presunção de achar que não precisa de ninguém. A Bíblia mostra que o modelo de Deus para o seu povo é viver em uma aliança, é viver em relacionamento, em compromisso mútuo. O próprio Deus, na sua onipotência e glória, escolheu viver no meio do seu povo. Na sua criação, Deus conheceu a necessidade tanto de companheirismo que criou uma companheira para o Adão. Jesus Cristo também, quando ele mandou os seus discípulos, enviou de 2 em 2. Você já parou para pensar nisso? O próprio Jesus estava rodeado de discípulos, eram 12. Então escute, finalizando a palavra, a vida da igreja é uma vida de comunhão, de relacionamentos, de vínculos, de uns para com os outros, porque quando um dos membros se isola, escute, ele se torna vulnerável ao ataque dos inimigos, do inimigo. Quem é que vai socorrê-lo na hora da aflição? E eu quero finalizar com esse Salmo 133, do 1 ao 3, que diz: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus te abençoe, seja entusiasmado e cresça, vá adiante em nome de Jesus. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.